Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Sexta-feira, 10 de março de 2023. Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Final de Semana Chegando. E hoje quero agradecer de coração os testemunhos, as mensagens que vocês me mandam pelo Instagram, nos comentários do YouTube ou até pelo WhatsApp do Evangelho do Dia. Eu leio todos os comentários e respondo também. Grato por tudo isso, principalmente pela oportunidade que você me dá de levar a palavra de Deus aí para a sua vida e a satisfação da sua companhia em torno da Sagrada Escritura. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Amém. Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e de 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus volta a desafiar os líderes do povo, fazendo-os compreender que é o momento da colheita, o momento em que Deus pede contas da sua vinha. A aplicação é clara. Depois de terem rejeitado os profetas, os líderes de Israel ainda podem aproveitar a última oportunidade para se arrepender, para acolher o filho, o herdeiro. A parábola apresenta a morte do filho como um crime premeditado. Depois de pedir aos seus interlocutores que tirem eles mesmos as conclusões da parábola, no sentido que está em Isaías capítulo 5, versículos de 5 a 7, lá você pode conferir, Jesus torna explícito o seu julgamento. De quem será tirado o reino de Deus?
não a Israel, representado pela vinha, mas aos principais sacerdotes e fariseus que entendiam que falavam deles, como está no versículo 45. E a quem será dado este reino? A um povo que o fará frutificar. Versículo 43. Para Mateus ainda é Israel, mas transfigurado pela presença de Cristo ressuscitado, que cumpre a aliança de Deus com os homens e os faz produzir os seus frutos. Os servos enviados pelo dono da vinha são os profetas. Recordemos duas passagens do Antigo Testamento. O Senhor enviou-lhes profetas para reconduzi-los a ele. Comunicaram-lhes a sua mensagem, mas não foram ouvidos, segundo Crônicas, capítulo 24. Depois o outro é de Jeremias, capítulo 7. Desde o tempo em que seus pais deixaram a terra do Egito até hoje, tenho enviado continuamente a vocês todos os servos, os profetas, mas não fui acolhido e não fui ouvido. Antes, eles permaneceram obstinados e fizeram pior do que os seus pais. E também, Neemias, capítulo 9, resume: teus profetas os avisaram, mas eles os mataram e cometeram grandes iniquidades. O Messias, humilhado e morto, se tornará, desde o momento da sua ressurreição, a pedra angular da igreja, o seu fundamento inabalável. Desde o início, a parábola chamou nossa atenção para os frutos. Os frutos do reino de Deus coincidem com a fidelidade no amor ativo, que é a síntese da vontade de Deus. No final, o julgamento será baseado nos frutos do amor fiel e ativo, e não na simples pertença a Israel ou à igreja. É preciso estar, mas também é preciso ser. Estive fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. Fui peregrino e me acolhestes. É o amor ativo. Estes são os frutos que o Senhor espera colher da sua vinha. São Simplício. O santo deste dia foi um excelente papa da Igreja Católica. Um período difícil da história da Igreja, porque ocorria a queda do Império Romano. São Simplício liderou o rebanho de Cristo de 468 a 483. Simplício viveu num período em que toda Roma e toda a Itália foram invadidas por vários povos bárbaros, visigodos, hunos, vândalos. Nosso santo foi elevado à Cátedra de Pedro e, como Papa, viu a ruína do Império, mas experimentou a assistência do Espírito Santo contra as heresias que invadiam o mundo cristão. O nestorianismo, que dizia ser o Cristo homem diferente do Cristo Deus, o monofisismo, que é outra heresia que pregava duas naturezas de Cristo, onde a divina suprimia a humana. E com a queda do Império Romano, em 476, Roma tornou-se a cidade dos papas. Em meio aos conflitos dos bárbaros por causa do poder, foram os papas as autoridades máximas no campo moral e também jurídico, promovendo a paz e a justiça. E por fim, São Simplício morreu no ano de 483, na cidade de Roma. Ele soube conciliar a luta diária no interno e no externo da igreja militante e entrou vitorioso na igreja triunfante. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Simplício governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os do caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana e aproveita para curtir a sua família, descansar e, o mais importante, você já sabe, celebrar a Eucaristia com a sua comunidade. Até amanhã.